Será que o impacto femoroacetabular pode retornar? Será que o impacto femoroacetabular pode ter recidiva? Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista focado na articulação do quadril. Através desse canal, toda a minha experiência médica adquirida como palestrante, cirurgião internacional, eu trago aqui as melhores e mais recentes informações para que você possa tomar as suas melhores decisões relacionadas à sua saúde, em especial ao quadril, ossos e cartilagem. Nesse vídeo eu vou explicar sobre as possibilidades da recidiva do impacto femoroacetabular que foi tratado por videoartroscopia e qual o significado disso. Dessa forma você vai poder botar na balança qual o significado dessa situação e poder decidir melhor se você realiza a cirurgia para impacto femoroacetabular ou até se você está sentindo algum sintoma, qual pode ser o significado desse sintoma que você está tendo. E na descrição desse vídeo você encontra mais informações sobre o assunto, assim como informações de como entrar em contato comigo, caso você queira ter o seu caso avaliado de uma forma pessoal, através de uma consulta formal, ou até mesmo através da telemedicina, onde eu posso atendê-los à distância e analisar seus exames, inclusive dar uma segunda opinião, especialmente nos dias de hoje, onde as coisas estão mais fáceis e mais digitalizadas. Então, pessoal, vamos começar aqui. Estamos num ambiente relaxado aqui com a lareirinha acesa, porque hoje está um friozinho, apesar de ter um sol. E vamos conversar o seguinte: em primeiro lugar, o que é o impacto femoroacetabular? O impacto femoroacetabular são pequenas alterações de formato no quadril, na cabeça do fêmur ou na bacia, e que essas alterações foram identificadas como causadoras de desgaste da cartilagem do quadril. E não só isso, isso se descobriu mais ou menos no início dos anos 2000 por um pesquisador suíço chamado Reinhold Ganz, que se nós tratarmos essas pequenas alterações, nós conseguimos evitar com que o quadril natural gaste de forma precoce. Eu gosto de chamar a atenção que essas alterações não são consideradas deformidades ou defeitos de nascença, não é nesse grau de alterações. São alterações pequenas e sutis, claro que elas podem ter um grau grande de alteração, obviamente elas podem ser muito grandes mesmo, mas usualmente são alterações pequenas e sutis que surgem em geral na pré-adolescência e uma vez identificados e na presença de sintomas, especialmente como a dor, isso pode estar fazendo um desgaste precoce da articulação do quadril, o que não é nada desejável. Então, o que é o impacto femoroacetabular? São alterações de formato da articulação do quadril que causam desgaste precoce, especialmente em pessoas que estão tendo algum sintoma relacionado a essa alteração. O segundo ponto importante é explicar qual o objetivo do tratamento do impacto femoroacetabular. Então eu divido isso em 4 objetivos. O objetivo número 1 é tratar a dor do paciente, cessar a dor que o paciente vem sentindo na região ao redor do quadril. Sem sombra de dúvida, esse é um dos objetivos mais importantes no tratamento do impacto femoroacetabular. O objetivo número 2 é aumentar a durabilidade do quadril natural. Tudo que a gente quer é que as nossas articulações possam ter uma grande durabilidade fazendo a atividade física que nós gostamos e mantendo a nossa atividade física. Não tem porquê a gente substituir um quadril natural se ele pode ser tratado de uma maneira com que a pessoa se mantenha a sua qualidade de vida e também mantenha o seu próprio osso, o seu quadril natural. Número 3, permitir uma maior quantidade de atividade física sem a dor. O impacto femoroacetabular, muitas vezes, ele causa sintomas apenas na presença de um determinado volume de exercício físico. Uma vez que muitas pessoas gostam demais de exercício físico e ele é parte da nossa presença aqui na Terra, várias atividades que a gente faz requerem o exercício físico, sem falar de todos os benefícios associados aos exercícios físicos, tratar a dor que ocorre durante o exercício físico, uma coisa extremamente importante. E, em especial, permitir com que a pessoa faça mais atividade física e diferentes tipos de atividade sem a presença daquela dor e daquele incômodo na articulação do quadril. E o objetivo número 4 é a gente aumentar a amplitude de movimento da articulação. Uma vez que o impacto femoroacetabular faz com que a articulação tenha a sua amplitude de mobilidade diminuída devido a um choque precoce entre um osso e outro, fazendo o tratamento videoartroscópico ou tratamento cirúrgico,
a gente consegue aumentar então a amplitude de movimento da articulação do quadril. Então, agora vamos entrar naquele momento sobre a recidiva. Mas eu já peço aqui, se você está gostando desse vídeo, está gostando desse conteúdo, aproveita esse momento para dar o seu like, que é extremamente importante para que esse vídeo se torne mais relevante e chegue em pessoas que possam ter um benefício com a informação que eu estou passando aqui. Assim como você que está assistindo nesse momento, ajude esse vídeo a chegar numa pessoa que possa ter esse mesmo benefício. Dessa forma você está ajudando pessoas que nem você, que pode ter sua vida transformada com uma informação de qualidade que ela adquiriu nesse vídeo. Certo, pessoal? E também compartilhe esse vídeo para algum amigo que você sabe que possa estar sentindo algum desconforto ao redor do quadril, porque esse conteúdo pode ser de extremo valor para o paciente. Então vamos adiante. O que significa ou se pode acontecer a recidiva, o retorno, voltar o impacto femoroacetabular após um tratamento já realizado por videoartroscopia de quadril ou até mesmo um tratamento realizado por cirurgias abertas. E quando o paciente pergunta isso, se pode voltar ou se pode ter recidiva, normalmente ele pode estar querendo dizer três coisas. Número 1, ele pode estar se referindo ao retorno do formato alterado que tinha na cabeça do fêmur e tinha na bacia, que foi corrigido pelo vídeo. Esse é um dos questionamentos. Número 2, ele pode estar querendo dizer o retorno dos sintomas do impacto femoroacetabular, o qual foi corrigido, se pode ocorrer aqueles sintomas de voltarem. E número 3, ele pode estar querendo dizer o retorno do processo degenerativo que vai gastando progressivamente a articulação do quadril, mesmo após a correção tendo sido realizada por videoartroscopia. Então podem ser três questionamentos distintos. Vamos começar no número 1, que é o retorno das alterações de formato. Normalmente, no impacto femoroacetabular, usualmente, o osso que forma aquela alteração da articulação é um osso que se formou na pré-adolescência. Então, ele não é a mesma coisa que um osteófito, que é um osso que se forma a partir de reação inflamatória em algum ponto de uma articulação. Os osteófitos, também chamados de bicos de papagaio, ele não tem essa mesma característica. Ele é um osso muito mais normal do nosso esqueleto do que um osso resultante de um estado inflamatório. Então, uma vez que a gente corrige essas alterações ósseas presentes, essas alterações elas ficam corrigidas de uma forma permanente, daquela maneira que ela surgiu. Ou seja, aquele osso que foi corrigido, a tendência é que ele não volte. Mas é aí que a semântica entra um pouquinho em ação, né? Porque aqui, antes de terminar de responder a primeira pergunta, eu já vou para a segunda. Se os sintomas relacionados ao impacto femoroacetabular podem voltar, e a resposta da segunda encaixa na terceira. Se o desgaste ao qual a gente tentou parar com o tratamento do impacto femoroacetabular pode voltar. Então, na verdade, a terceira pergunta, ela dá as respostas da primeira e da segunda. Vou explicar. Então, em geral, aquele osso que foi corrigido, aquele osso original que faz parte da estrutura normal do nosso esqueleto, que se formou em excesso na pré-adolescência a partir da placa de crescimento. Esse é o ponto que eu queria falar também para vocês. Aquele osso alterado de formato anormal, ele se formou a partir da nossa placa de crescimento natural. Então ele tem determinadas características. Então esse osso específico ele não retorna. Mas pode retornar um osso na região da cabeça do fêmur ou do acetábulo, que é muito semelhante e causa a síndrome do impacto femoroacetabular. Doutor Guzmão, então na prática dá na mesma. Talvez na prática dê na mesma, mas o motivo pelo qual isso acontece é diferente, e é isso que importa. E é aí que a gente entra na terceira pergunta. A terceira pergunta é: se o desgaste natural acelerado que estava ocorrendo na articulação do quadril pode voltar a acontecer ou continuar acontecendo? E isso aí, a resposta é sim. O nosso objetivo com o tratamento do impacto femoroacetabular, a cirurgia por vídeo, é restaurar o formato natural do quadril para que ele comece a performar de uma maneira com um mínimo atrito, para que justamente o quadril não sofra um desgaste acelerado. É uma das principais razões, junto com o tratamento da dor do paciente. Mas vejam que isso é um efeito biológico que nós queremos atingir através da correção de um efeito mecânico, que é o impacto femoroacetabular. Só que essa correção do efeito biológico ela é um pouco mais imprevisível conforme o estágio
de desgaste presente no quadril. Quando o estágio de desgaste presente ele é bem no início, grau 1 ou grau 2, ele tem um alto grau de previsão de que a gente vai conseguir diminuir a velocidade desse desgaste ou até mesmo parar ele. E quando o grau está mais avançado, como o grau 3, isso é mais imprevisível. Mas mesmo no grau 1 e no grau 2, não é 100% previsível a parada desse desgaste. Mas na maioria das pessoas isso acontece. Então, nas pessoas que por alguma razão, isso pode ser causa genética, alimentar, peso, o tipo de esporte que a pessoa pratica, uma série de outros fatores que entram na relação do desgaste da cartilagem pode estar afetando. Então, nessas pessoas que o desgaste nós não conseguimos desacelerar, ou que o desgaste ficou num platô e depois ele voltou a gastar novamente, nessas pessoas pode acontecer a volta dos sintomas relacionados semelhantes ao impacto femoroestabular e também pode ocasionar a volta de algumas alterações ósseas que são semelhantes ao impacto femoroestabular. Vou explicar. Na medida que o desgaste, que é um atrito aumentado entre dois ossos, aqui o exemplo fêmur e o acetábulo, na medida que esse atrito começa a aumentar, começam uma série de processos inflamatórios que vão e vêm. Então, por isso que a dor da artrose também, a dor relacionada ao desgaste, ela é uma dor que tem ciclos de altos e baixos, né? Então, o que vai acontecer? Esses processos inflamatórios de idas e vindas, né, ele vai causando um aumento progressivo dos sintomas, então a pessoa vai tendo sintomas nesses picos de processo inflamatório. E esse processo inflamatório do desgaste, né, o problema não é o processo inflamatório, o problema é o desgaste que leva secundariamente ao processo inflamatório. Ele vai causando também uma reação na articulação e começa a causar a formação de pequenas pontinhas de osso ao redor dessa articulação. E essas pontinhas ósseas são chamadas os osteófitos, também chamados bicos de papagaio. Muitos médicos falam isso para o paciente quando aparece na coluna. E essas pontinhas ósseas nada mais é do que o corpo tentando imobilizar aquela articulação que está causando dor e está causando um processo inflamatório de repetição. Então o corpo vai tentando agarrar cada vez mais aquela articulação para diminuir o movimento, tanto é que a diminuição de movimento ela é uma das características do processo de artrose, quase sempre presente, mas não é sempre que está presente. Veja bem, a recidiva, entre aspas, do impacto femoroestabular, ou melhor dizendo, o retorno dos sintomas que levou a pessoa a tratar um impacto femoroestabular, ele pode acontecer, mas por causa diferente. Qual é a causa que está acontecendo agora? É a progressão do desgaste mesmo com o impacto corrigido. Eu costumo dar um exemplo, né? Imaginem assim, aquela roupa que a pessoa usou tanto aquela roupa, que ela ficou meio poída, ela ficou muito fininha e desgastada. E por mais que no local que está poído e desgastado, nós fizermos uma costura, caso ele rasgue, o tecido está tão fino como um todo. Então ele pode não romper no lugar onde foi costurado, mas romper aquele tecido em outros pontos por ele estar muito fino, muito delgado. O mesmo acontece com a cartilagem. Por mais que a gente faça a correção ou que a gente faça a sutura e correção e tratamento biológico de alguns pontos de desgaste, se o processo continua a ocorrer, esse desgaste vai causando essas reações inflamatórias e, por consequente, as reações inflamatórias no quadril pelo desgaste, elas levam a pessoas a ter sintomas semelhantes novamente e, consequentemente, a presença da inflamação e dos sintomas vai levando o crescimento desses ossos, digamos assim, dos osteófitos ao redor daquela articulação, simulando o impacto femoroacetabular original. Aí pode vir aquela pergunta, doutor Guzmão, mas então se aparecer aqui essas pontinhas ósseas que são os osteófitos, basta a gente repetir a artroscopia e corrigir aquelas alterações lá e tudo bem. Na verdade não é bem assim, porque essas alterações ósseas elas foram secundárias a um desgaste da cartilagem. Para o impacto femoroacetabular funcionar bem, a gente precisa ter uma cartilagem boa, porque a dor e o processo inflamatório está vindo da falta de cartilagem nessa segunda situação e não do impacto femoroacetabular. Veja que é um pouco diferente da primeira situação. Na primeira situação, o paciente tem um impacto femoroacetabular e tem um desgaste muito pequeno.
e a sua dor vem principalmente do impacto femoroacetabular acelerando o desgaste. Na segunda situação, o impacto femoroacetabular foi corrigido, porém, por alguma razão, o desgaste voltou a começar a acontecer. Lembrando que isso aí é uma exceção. E esse retorno do desgaste é que causa novas formações ósseas que vão ter características e às vezes até localizações diferentes das originais, levando novamente a um processo cíclico do impacto femoroacetabular, mais dor e mais desgaste. Então é uma situação de exceção, mas que pode acontecer e ela está relacionada com a culpa do desgaste que está acontecendo de novo. O que nos leva também a crer que uma nova correção, ela só vale a pena ser tentada se ainda permanece uma camada boa de cartilagem. Se a camada de cartilagem não estiver tão boa, não faz sentido fazer uma nova correção. Outra coisa que pode acontecer também, o impacto femoroacetabular na primeira cirurgia não ter sido corrigido de uma forma completa. E isso pode fazer com que os sintomas retornem, aí não por causa especificamente dessa situação que eu acabei de expor, mas por causa de uma falta de correção completa. Essa é uma situação que também pode acontecer. Certo, pessoal? Então, mais uma vez, espero que vocês tenham compreendido sobre a profundeza dessa pergunta da recidiva do impacto femoroacetabular. Então, ele não faz uma recidiva com o osso exato, com o que pode acontecer, mas os seus sintomas podem retornar devido à continuação ou aumento ou retorno de desgaste daquela articulação do quadril. Então, se você já fez uma cirurgia para o impacto femoroacetabular, e a dor começou a acontecer do nada, anos depois de ter feito, é importante fazer uma revisão para saber se pode estar tendo o desgaste ativo novamente. Então, pessoal, mais uma vez eu peço para que você curta esse vídeo, compartilhe com quem você acha que é importante e também me escreve nos comentários aqui se ficou alguma dúvida referente ao tópico do impacto femoroacetabular, da recidiva ou de artrose, que eu pego as perguntas que vocês colocam aqui justamente para melhorar o conteúdo desse vídeo. Além do mais, lembrando que na descrição do vídeo ou no link da bio tem as informações de como você fazer uma avaliação diretamente comigo, seja por meio presencial em Porto Alegre ou em São Paulo, ou até mesmo pela telemedicina. Um grande abraço a todos e espero que estejam gostando desse conteúdo. Gostaram do foguinho aqui? Bacana, né? Esse foguinho aqui, eu faço a lareira de uma maneira que a gente chama do fogo de ponta cabeça. Se vocês quiserem aprender o fogo de ponta cabeça, que é um fogo nórdico, eu ensino para vocês. Até mais. Tchau, tchau.